Existem algumas criaturas realmente únicas, bonitas e surpreendentes em nosso planeta. Mas os seres humanos olharam para essas criaturas e pensaram: e se nós apenas juntássemos esses animais? De vacas monstro a cães lobos selvagens e de lesmas plantas movidas à energia solar a galinhas sem penas. Vem comigo dar uma olhada em alguns dos animais híbridos mais esquisitos que você não vai acreditar que realmente existem. Rei Ligre. Há muito tempo, os leões são chamados de os reis da selva, mas estão prestes a ser destronados por um parente próximo. Eu lhe apresento o ligre, uma criatura única que é o resultado de um leão macho cruzado com uma tigresa. Os ligres são criaturas realmente enormes, podendo atingir até 1,20 m de altura, mais de 3,5 metros de comprimento e mais de 500 quilos. Isso é o dobro do peso de uma geladeira, e é tão pesado quanto um piano. Em comparação, o leão africano de raça pura, de tamanho grande, pode crescer até 3 metros de comprimento e pesar uns 250 quilos. Portanto, isso facilmente torna o ligre o maior felino do mundo inteiro. Agora, o enorme tamanho do ligre se resume a uma mistura específica de genes herdados de seus pais. Um leão macho deve competir pelos direitos de reprodução, para que seus genes promovam o crescimento de sua prole para garantir que ela sobreviva. Geralmente, os genes de uma leoa vão inibir esse crescimento, para que possa gerar vários descendentes. Mas os genes de uma tigresa são voltados para produzir apenas um descendente. Isso significa que elas não podem inibir os genes de crescimento do leão macho em sua prole, levando a um enorme ligre. É por esse motivo que, se você cruzar um tigre macho com uma leoa, você vai obter os tigons, que são muito menores e mais agressivos do que os ligres. Infelizmente, por conta dessa mudança genética, ligres e tigons tendem a ter muitos problemas de saúde e geralmente não sobrevivem até a infância. Como leões e tigres não têm habitats naturalmente sobrepostos, ligres e tigons só existem em cativeiro, e atualmente acredita-se que existam menos de 100 deles no mundo. E considerando quão grandes e agressivas essas criaturas podem ser, eu diria que na verdade isso é uma coisa boa. Ursinho Peasley. Agora que você aprendeu a nomear os híbridos, talvez você possa adivinhar o que é um urso grolar. O urso grolar é a mistura feroz e formidável de um urso pardo ou grizzly bear e um urso polar. Se o urso polar for a mãe, é claro. Se o urso polar for o pai, a criatura é embaraçosamente chamada de urso Peasley. Mas realmente não importa o nome. Eles geralmente medem de 2 a 3 metros de comprimento e podem pesar entre uns 400 a 680 quilos. Para comparação, um urso pardo geralmente atinge 2 metros de altura, enquanto o urso polar pode crescer até 3 metros. Ou seja, o urso grolar fica confortavelmente entre os dois em tamanho. Curiosamente, o urso grolar pode se reproduzir e dar à luz a filhotes saudáveis. Isso é bem comum, pois a maioria dos genes mistos de espécies híbridas são inférteis. Embora o número exato de ursos grolares não seja conhecido, eles realmente existem, e os avistamentos se tornaram mais comuns recentemente. Isso pode acontecer porque, ao contrário dos tigres e leões, os habitats de ursos pardos e polares se sobrepõem no Ártico e nas Américas. E esse terreno comum vem aumentando com o tempo, conforme o aquecimento global afeta o clima das regiões. Foi teorizado que essa sobreposição crescente combinada com a capacidade do urso grolar de produzir descendentes pode significar que eles são o futuro dos ursos. Mas isso pode ser uma má notícia para nós, já que esses ursos são aparentemente mais agressivos e mais corajosos que os ursos pardos. Ai ai, parece que acampar vai ficar muito mais interessante. Mas o que você acha? Você ficaria triste em ver duas espécies partirem? Ou você dá boas-vindas aos nossos novos senhores ursos? Diz aí nos comentários abaixo. E certifique-se de curtir e se inscrever para mais conteúdo de abrir os olhos. Então, o que será que vem a seguir? Nós já vimos ligres, tigons e peasleys. Eu fico até assustado. Mas que golfinho! Agora que você sabe que híbridos gigantes andam pela superfície da Terra, acho justo você também saber que o oceano não é muito melhor do que a Terra. Essa criatura bizarra é conhecida como wolfing, e é o que acontece quando uma baleia se reproduz com um golfinho. Para ser mais específico, é o que acontece quando uma falsa orca se reproduz com um golfinho nariz de garrafa, antes que você fique muito confuso sobre como isso funciona. Em 1985, nasceu um golfinho da falsa baleia assassina, Lanui Kaei, e da mãe golfinho Punahele, no Parque Sea Life, em Honolulu. O filhote foi chamado de Kei Kai Malu, que significa do Oceano Pacífico, embora se você me perguntar, a criatura resultante é um pouco mais assustadora para esse nome. Os wolfings são com certeza criaturas de aparência estranha. Suas cabeças se parecem com falsas baleias assassinas. No entanto, as barbatanas e nariz são mais parecidos com golfinhos, e os dentes são bem inquietantes. A sua cor também é um cinza aço, que é um intermediário bem interessante entre as cores de seus pais. Antes de Kei Malu nascer, os donos do parque não conseguiam imaginar um romance florescendo entre seus pais de jeito nenhum.
Afinal, Lanu e Kaei tinha 4 metros de comprimento e mais de 900 quilos, enquanto a mãe tinha apenas 2 metros de comprimento, com pouco mais de 180 quilos. Isso é o que você ganha por subestimar o poder do amor, eu acho. Keikai Malu nasceu rapidamente, e depois de apenas 2 anos era bem maior do que sua mãe. Ela agora está totalmente crescida e deu à luz ao seu próprio filhote, um quarto golfinho baleia assassino em 2005. Embora seja muito raro, esses golfinhos já foram vistos na natureza, então as duas espécies podem ter mais em comum do que nós pensamos a princípio. Parece que o amor realmente sempre dá um jeito. Goblins fritos israelenses. Existem muitas criaturas estranhas e bizarras em nosso mundo, e embora algumas possam parecer feias, não são menos merecedoras de vida ou respeito. E acho que você pode ficar admirado quando aprende um pouco sobre elas, a menos, é claro, que sejam essas criaturas. Na minha opinião, criaturas como essa simplesmente não deveriam existir. O que você está vendo agora é uma espécie de galinha vermelha pálida e sem penas, que foi criada intencionalmente em Israel. A espécie foi aparentemente criada pelo cruzamento com galinhas, com o pescoço naturalmente sem penas, com frangos de corte. Então, o motivo desses goblins estranhos terem sido criados? Bom, na comunidade agrícola, uma galinha naturalmente sem penas evita que os trabalhadores tenham que arrancar as penas depois que são abatidas. Além disso, quando você está criando centenas de aves fofas que estão juntas, pode ficar bem quente. Por isso, não é incomum que galinhas superaqueçam e até morram em fazendas que estão lotadas. Mas uma galinha sem penas resolve os dois problemas. Se você já acha que isso é mórbido, olha isso aqui então. Alguém criou uma subespécie esquisita só para facilitar o abate, e nem se deu o trabalho de dar um nome para isso. Parece que os humanos são as piores criaturas aqui. Bovinos bombados. No mundo do gado, havia um novilho macho que realmente se destacou de seu rebanho. E o nome dessa vaca gigantesca era Knickers. Com uns 2 metros de altura e 1.270 quilos, esse novilho Holstein Friesian tinha praticamente a altura do The Rock, só que pesando 11 vezes mais. Será que faz um churrasco bruto? Mas apesar desse tamanho gigantesco, ele nem conseguiu competir com o híbrido artificial, conhecido como o azul belga, às vezes chamado de super vaca. E posso ver por quê. Acho que esse bovino bombado conseguiria dar um bom trabalho até para o super-homem. Agora, as super vacas podem atingir até 2,40 metros de altura, mas podem pesar muito mais do que 1.270 quilos. Ou seja, comparado com Knickers, essas criaturas carregam muito mais peso em um corpo menor, ou seja, parecem super bombadas. A espécie foi criada na segunda metade do século XIX, quando o gado belga domesticado foi criado com touros britânicos importados. Descobriram que esses bovinos eram bem mais propensos a ter uma característica rara de musculatura dupla, para a qual foram criados. A característica foi um benefício para os açougueiros, pois um azul belga rende até 80% mais carne bovina do que uma vaca comum. Apesar de ser uma criatura tão útil para a indústria agrícola, muitos afirmam que a criação de supervacas é simplesmente antiética. Isso acontece porque muitas vacas são tão musculosas que têm dificuldade em se movimentar e viver uma vida confortável. Faminto como o cão-lobo. Se você acha que seu cachorro é encrenqueiro, acho bom você ficar grato por não ter um cão-lobo em casa. Como o nome sugere, esses caninos são o resultado da criação de lobos com cães comuns domesticados. É mais provável que a reprodução seja bem sucedida entre lobos e raças de cães que já são mais parecidas com lobos, como huskies, pastores alemães e malamutes. O cão-lobo não ocorre na natureza com muita frequência, pois os lobos geralmente são territoriais e não confiam em criaturas fora de suas matilhas. Os próprios cães-lobo tendem a ser mais selvagens e menos previsíveis do que os cães comuns. Isso faz sentido quando você pensa sobre isso. Afinal, os cães são apenas lobos que os humanos criaram seletivamente ao longo dos séculos para serem mais calmos e fáceis de controlar. Ao cruzar um cão com um lobo, você está meio que desfazendo todo o trabalho que tivemos para domesticá-los. Cães-lobo podem pesar até 54 quilos e medir até 1 metro de altura, até o seu ombro. Em média, isso os torna tão altos quanto os lobos, embora um pouquinho mais magros. Mas não se deixe enganar. Esses cães semi-selvagens são conhecidos por pular quase 2,5 metros em um único salto. Sua proximidade com os lobos também significa que preferem uma dieta de carne crua, com ração sem grãos. Embora alguns possam ser doces e descontraídos, geralmente são bem imprevisíveis e têm uma força desconhecida, então não recomendo ter um como pet. Então, se você ver um desses no canil, melhor você escolher o Chihuahua. Opções de serviço. E agora, de lobos selvagens a gatos curiosos como esse próximo casal de criaturas. Um serval é um gatinho bem interessante, sendo um dos gatos predadores menos conhecidos da África. Ao contrário dos grandes felinos, o serval tem apenas uns 60 centímetros de altura, com 18 quilos, e tem um pescoço que é um pouquinho longo demais na minha opinião.
Com esse tamanho, o gato é pequeno o suficiente para que alguns criadores muito problemáticos tenham experimentado com o que poderia se acasalar. Esse gato malhado Tawny é um gato da savana e é o resultado da criação de um serval com um gato doméstico comum. Esse gato da savana esbelto é um pouco mais alto do que o seu Mog comum, com uns 46 centímetros de altura, com listras e manchas distintas de um serval em todo o seu pelo. Essa aparência distinta tornou o gato da savana um animal de estimação bem popular, embora sejam mais territoriais e agressivos do que os gatos comuns. Um gato da savana pode representar um perigo tanto para os donos quanto para outros animais de estimação, e por esses motivos é ilegal possuir um deles, como o Havaí e a Geórgia. O serval também foi criado como caracais, que são gatos de aparência nobre encontrados na Índia e na África. Os caracais são aproximadamente do mesmo tamanho que os servais, e mesmo que seus habitats se sobreponham, os híbridos de caracais ou de servais são criaturas incrivelmente raras, e até hoje só foram vistos em condições de cativeiro. Por mais selvagens que esses cruzamentos possam parecer, não se deixe enganar, eles ainda são gatos, totalmente. A alface viva. Lembra quando você era pequeno e sua mãe dizia, você é o que você come? Bom, isso pode não ser verdade para nós, mas com certeza é para essa pequena criatura. Conheça a lesma do Mar Verde, ou a Elysia esmeralda oriental, quando ela está tentando se mostrar. Esse gastrópode despretensioso pode ser encontrado ao longo de toda a costa leste dos Estados Unidos, chegando a mais de 6 centímetros de comprimento. Então, o que torna esse animal híbrido? Bom, essa espécie gananciosa devorou tantas algas ao longo dos séculos, que acabou desenvolvendo uma capacidade de produzir a sua própria clorofila, tornando o animal metade lesma, metade planta. A clorofila é uma substância que permite que as plantas convertam a luz solar em energia, tornando efetivamente a lesma do Mar Verde, a primeira lesma movida a energia solar, assim como o primeiro híbrido de animal e planta do mundo. Acho que vai ajudar a pensar nessa lesma mais como um carro híbrido do que como um animal. Carros híbridos funcionam com uma combinação de combustível e energia, assim como a lesma que estamos apresentando, exceto que ao invés de combustível e eletricidade, ela funciona com comida e sol. Muito impressionante. Talvez em mais 20 anos ela funcione apenas com baterias. Jaguarões perigosos. Os jaguares e leões realmente são felinos muito imponentes. Os leões são monstros musculosos, com machos geralmente pesando mais ou menos 190 quilos. E enquanto um jaguar é geralmente um pouco menor, com uma média de 118 quilos, ele ainda é o terceiro maior felino do mundo, e são caçadores muito mais desonestos e sorrateiros do que o leão. Ambos os gatos são predadores de ponta, o que significa que estão no topo de suas respectivas cadeias alimentares. Os leões podem derrubar enormes búfalos, enquanto os jaguares atacam regularmente jacarés ferozes. Então só imagine a prole que esses dois caçadores poderiam produzir. Já pensou? Agora imagine um desses em modo furtivo. Esses dois gatos são Jazara e Tsunami, e são filhos da leoa Lola e da onça negra Diablo, que vivem em um santuário chamado Bear Creek. Como os leões vagam principalmente pela África, enquanto os jaguares ficam na Amazônia, esses podem ser os únicos jaguilhões do mundo inteiro. E como você pode ver, Jazara herdou os genes melanísticos de seu pai, o que significa que ele tem um nível mais alto do que o normal de células produtoras de pigmentos, que tornam o seu pelo preto. Considerando que Jazara se parece mais com seu pai jaguar, é mais provável que seja uma máquina de caçar noturna e furtiva, como seu pai, com sua coloração escura e aquela pitada extra de músculo de leão. Eu tenho certeza que eu fico aliviado por não haver mais deles no mundo. Jazara e Tsunami ainda vivem em Bear Creek até hoje com seus pais, que aparentemente são inseparáveis. Você consegue imaginar aquele casal tendo uma discussão no recinto? E você achando que sua família era intensa. Terror Ponta Negra. Estou disposto a apostar que se você estivesse nadando no oceano e visse uma barbatana de tubarão saindo da água, ficaria bem assustado. Mas eu estou aqui para dizer que se aquela barbatana tiver uma pequena ponta preta, você deveria ficar ainda mais assustado. O tubarão galha preta australiano vive principalmente em climas mais quentes, como o próprio nome sugere, a costa australiana, e pode ser identificado pelas pequenas pontas pretas em suas barbatanas. O tubarão pode chegar até quase 1,60 m, e embora um tubarão de qualquer tamanho seja bem assustador, comparativamente falando, não é tão grande assim. Um tubarão ponta negra comum, no entanto, geralmente vive a mais de 1.600 km de distância da Austrália, e eles podem chegar a mais de 2 metros de comprimento, mas já foram vistos alguns desses com mais de 2,40 metros. Portanto, os australianos devem estar bem preocupados que seus tubarões de ponta preta, comparativamente pequenos, estejam tendo bebês híbridos com uma raça bem maior. Um grupo de pesquisadores australianos identificou não um, não dois, e sim 57 tubarões galha preta híbridos, não muito longe da costa norte da Austrália. É teorizado que, assim como o urso grolar, o ponta negra híbrido pode ser o resultado de mudanças climáticas e habitats em expansão. Isso é especialmente preocupante, pois ponta negras comuns são conhecidos por morder os seres humanos.
Como se os australianos já não tivessem animais mortais o bastante para se preocupar. O cachorro. Às vezes, é simplesmente impossível fazer um relacionamento funcionar. As personalidades podem ser diferentes, você pode querer outras coisas para o futuro, ou um de vocês pode ser 22 vezes maior do que o outro. O quê? A próxima monstruosidade que estamos prestes a conhecer é o T-Dani-Dani. Se você está prestando atenção nas convenções de nomenclatura e sabe algo sobre raças de cães, aposto que seus olhos vão se arregalar. É por isso que o Great Dane comum tem entre 76 e 86 centímetros de altura e pode pesar mais de 90 quilos. Mas um Chihuahua só tem uma altura de 15 a 23 centímetros, pesando de mais ou menos uns 500 gramas até 3 quilos. É só olhar para eles dois juntos. Como em vários exemplos anteriores, os criadores intrépidos são os vilões dessa história, pois inicialmente tentaram cruzar um dinamarquês macho com uma chihuahua fêmea. Isso deve ter doído. Depois disso, tentaram inseminação artificial, mas o pequeno chihuahua simplesmente não conseguiu levar o enorme bebê a termo. Eventualmente, os criadores caíram em si, cruzando um chihuahua macho e um grande dinamarquês fêmea. Eu imagino que uma escada deve ter sido envolvida de alguma forma, mas eventualmente, sabe Deus o porquê, T-Dani-Dani nasceu. Às vezes chamado mais respeitosamente de grande cão mexicano, a raça resultante é bem estranha. Tem um corpo comprido e pernas curtas e atarracadas, com uma cabeça grande em forma de galgo. Os cães são conhecidos por serem leais e amigáveis, e normalmente crescem até o dobro do tamanho de um chihuahua, mas bem menores do que um cão dinamarquês. Agora, esse cachorro não é ruim, mas eu acho que esses criadores estavam tão preocupados se eles podiam ou não fazer isso, que não pararam para pensar se deveriam. Yai é a lenda. Nos filmes, o poderoso Godzilla deveria residir no fundo do oceano, mas pela aparência dessa próxima criatura, acho que ele poderia estar aqui na Terra. Eu lhe apresento Yai. Ele é um crocodilo muito especial. Yai é o único crocodilo híbrido conhecido no mundo inteiro, com seus pais sendo um crocodilo de água salgada e um crocodilo siamês. Mas esse não é o único recorde que ele tem. Veja bem, Yai é um garoto visivelmente grandão. É só você olhar aqueles 4 outros crocodilos. No ano de 2020, o livro do Guinness o declarou como sendo o maior crocodilo do mundo em cativeiro. Com seu tamanho totalmente absurdo de 6 metros de comprimento, e com um peso de 1.200 quilos totalmente descomunal para um crocodilo. O mesmo comprimento que a altura de uma girafa, e quase 2 vezes mais pesado do que uma vaca. Ainda mais assustador é que Yai aparentemente cresceu desde então, e segundo alguns relatos, ele agora tem 6,40 metros de comprimento. Geralmente, híbridos de primeira geração podem se tornar muito maiores do que os seus pais. Esse fenômeno é conhecido como vigor híbrido, e pode explicar o motivo de Yai ter ficado tão poderoso. Porquinho de laboratório. Até agora, os híbridos de verdade que analisamos tiveram apenas 2 pais de espécies diferentes. Mas esse próximo animal é um trabalho de humanos se envolvendo na hibridização e usando os resultados para seu próprio ganho. Em 2019, cientistas na China conseguiram criar com sucesso um porco com genes de macaco em um ambiente de laboratório, criando essencialmente o primeiro porco macaco do mundo. Enquanto os leitões pareciam perfeitamente normais, um pouco de seus genes veio de macacos sinomogos, também conhecidos como macacos comedores de caranguejo. Mas o objetivo desse híbrido não era criar um porco que adora comer caranguejos, e sim para aprofundar nossa compreensão da manipulação de genes. Eles esperavam que experimentos como esse permitissem que cientistas cultivassem órgãos humanos em animais para fins de transplante. Infelizmente, no entanto, parece que nós temos muito a aprender ainda, porque os 2 macacos porcos faleceram em apenas uma semana após o nascimento. Mas todo esse experimento não foi em vão. O DNA do macaco foi manipulado para produzir uma proteína fluorescente brilhante, para que as células pudessem ser facilmente observadas no fígado, no baço, coração e nos pulmões do porco. E se você achou tudo isso bem aterrorizante, bom, isso aí é apenas a ponta do DNA. Porco, homem, macaco. Pergunta: o que macacos, porcos e pessoas têm em comum? A resposta: todos fazem parte de um buffet de DNA que pode ser manipulado. O Instituto Salk é um grupo internacional de cientistas que vem trabalhando arduamente para avançar a nossa compreensão sobre a manipulação genética. Seu objetivo final é semelhante ao dos cientistas chineses mencionados antes: poder cultivar órgãos humanos dentro de doadores animais. No entanto, parece que o Instituto Salk pulou alguns passos. Em vez de começar com porcos com DNA de macaco, eles foram direto para porcos com DNA de seres humanos. As células humanas foram fundidas com um embrião de porco, que foi carregado por um porco durante 3 a 4 semanas. Depois desse período, o embrião foi removido para que pudesse ser estudado em detalhes. Tentando tudo o que era possível, o Instituto Salk realizou um estudo semelhante que envolveu a colocação de células humanas no embrião de um macaco rhesus.
e esse embrião teve ainda menos tempo para se desenvolver, entre apenas 1 ou 2 semanas. Tecnicamente, esses embriões eram quimeras e não híbridos, já que as criaturas eram apenas uma espécie com o DNA de uma outra dentro dela, ao invés de ser um cruzamento meio a meio. A mistura do DNA humano e animal é incrivelmente controversa, e não pode ser financiada publicamente nos Estados Unidos. Até agora, todo o financiamento veio de doadores privados, presumivelmente bilionários que querem tornar realidade os servos de macacos voadores. Os resultados de todos esses testes concluem que temos um longo caminho a percorrer, até o crescimento de órgãos artificiais virar realidade. No estudo do embrião de porco humano, apenas cerca de 1 em cada 100 mil células eram humanas, que é 0,00001%. Ou seja, mesmo que os órgãos pudessem ser cultivados em animais doadores, eles conteriam tão pouco DNA humano que seriam rejeitados por um hospedeiro humano. Mas no ano de 2020, a criatura não humana, mas humana, foi criada no Japão. Os pesquisadores conseguiram registrar um embrião de camundongo que continha 4% de células humanas. E embora isso seja realmente impressionante, a pesquisa ainda precisa de muito tempo para se desenvolver. Foi uma péssima escolha essa palavra. Esse último foi bem assustador. Mas o que você acha? As quimeras humano-animal são o caminho do futuro? E você acha que os híbridos de animais são legais? Ou um pouquinho perturbadores? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!